Hi guys, Teacher Kelly here para mais um vídeo de inglês. E no vídeo de hoje vamos começar a aprender a como comparar coisas ou pessoas em inglês. Como eu digo que algo é tanto quanto o outro ou nem tanto quanto o outro? Fica aqui comigo nesse vídeo que nós vamos aprender isso e muito mais agora. Mas antes disso, ainda não é inscrito no canal, tá perdendo tempo, muito tempo de aprender inglês de graça toda quarta às 2 horas aqui comigo, no nosso canal da Teacher Kelly. Clique aqui, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo, hein? Ok, guys, então vamos lá, vamos começar o nosso assunto aqui sobre a comparação de duas coisas ou pessoas. Aqui nós vamos falar se algo é tanto quanto ou nem tanto, não tanto quanto. Para isso, nós vamos utilizar apenas duas palavrinhas mágicas, isso mesmo, as. E agora vamos ver como utilizar as em uma frase. Temos então aqui a estrutura básica. As plus adjective plus as. As, adjetivo, as, que significa tão quanto. Por exemplo, se eu chego e falo, olha para a imagem ali. She is as tall as her brother. She is, ela é. As tall as. Tall é alto ou alta. Tão alta quanto. Ela é tão alta quanto her brother, o irmão dela. Ela é tão alta quanto o irmão dela. Ou seja, os dois têm a mesma altura, ok? Muito simples, gente. É muito fácil. Você usa o as, um adjetivo e o outro as, um sanduichinho de adjetivo, certo? Aqui é comum você ver o verb to be nessas frases, porque algo é tão quanto o outro, algo não é tão quanto o outro. Mas nós podemos ter várias outras frases que não têm o verb to be utilizando as. E nós vamos ver estes exemplos aqui na aula de hoje. Também podemos utilizar um adverb, um advérbio com as. Como assim, Teacher Kelly? Vamos lá. As plus adverb plus as. Tão quanto. O que é um adverb? O que é um advérbio em português mesmo? É quando a gente dá uma qualidade a um verbo. É quando a gente fala sobre o verbo e não mais sobre a pessoa. Quando nós falamos sobre um adjective, um adjetivo, nós estamos nos referindo a uma pessoa. Lá no nosso exemplo, ela é tão alta. Quem que é alta? Ela, eu estou qualificando o sujeito. Agora aqui, nós vamos ver que o adverb, ele qualifica o verbo, uma ação da frase e não mais o sujeito. Como assim? Olha aqui o exemplo. Tom speaks English. O Tom fala inglês. As well as Jack. As well as Jack. Tão bem quanto o Jack. O que é bem? O que está sendo feito aqui bem? A fala, o ato do Tom falar, ele fala bem. Bem, que é o well, essa palavra well, está se referindo ao verbo speak, falar, que neste caso tem o S porque é Tom, ok? Por isso que não é good. Good é bom, well é bem. Eu falo inglês bem, eu não digo eu falo inglês bom. Entenderam a diferença? Tom speaks English as well as Jack. Tão bem quanto o Jack. Eu comparei a forma que o Tom fala com a forma que o Jack fala. Por isso eu utilizei well. É um adverb, um advérbio. Da mesma forma, é um sanduichinho do advérbio. Ele tem que ficar no meio do as. Simples? Aqui não tem verb to be. Quem que é o verbo da minha frase aqui? Speak.
Eu não usei o verb to be. Totalmente possível. Porém, nós também podemos dizer esta comparação na forma negativa. Eu quero dizer que algo não é tanto quanto outra coisa, ou outra ação, outra pessoa. Como assim? Eu vou ter que acrescentar a negativa not. Not as, as. Not as, adjective, as. Não tão quanto. Por exemplo, my cat isn't as big as my dog. My cat, o meu gato, isn't, ele não é as big as, tão grande quanto my dog, o meu cachorro. O meu gato não é tão grande, né, no sentido de tamanho, né, quanto o meu cachorro. Ou seja, o cachorro é maior do que o gato. Então, você tira essa conclusão pela sua frase. O meu gato não é. Aqui é o verb to be, is. Negativa, isn't. Então, not, ele vai negar aquela frase. Depois que vai vir o as, adjective, as. Ok? Negativa do verb to be, is, isn't. My cat isn't as big as my dog. Também podemos utilizar essa estrutura com o adverb. Not as plus adverb plus as. Não tanto quanto, não tão quanto, só que agora estamos utilizando um adverb. De novo eu escolhi o well. The new coffee machine doesn't work as well as the old one. Ok, então vamos por partes. The new coffee machine. A nova cafeteira, né? A máquina de café cafeteira. Doesn't work. Ela não trabalha. Why, teacher? Work não é trabalhar, tipo assim, a pessoa vai lá pro trabalho e volta? Sim, mas o objeto funciona. Ele trabalha. É nesse sentido. Então, ó, ela não funciona. Quem é cafeteira? Lembra que a cafeteira é como se fosse it, né? Negativa. Doesn't work. As well as. Tão bem quanto the old one. Esse one tá substituindo uma palavra que foi dita anteriormente, que é coffee machine. Então, a nova cafeteira não funciona tão bem quanto a antiga. A antiga o quê? Cafeteira. O one tá ali para eu não ter que dizer novamente coffee machine. Combinado? Quando eu digo as well as, tão bem quanto, eu estou me referindo à ação de algo. Nesse caso, é a ação de funcionar. É a ação da cafeteira funcionar ou não. Uma funciona bem, a outra nem tanto. Logo, well está falando sobre o ato de funcionar e não sobre o sujeito. Eu não estou falando sobre a cafeteira. O foco aqui não é a cafeteira. Bem não é a cafeteira. É a ação dela funcionar ou não. Ok? Agora então chegamos naquela parte que a Teacher Kelly ama de paixão. É a hora que você, student, vai colocar em prática tudo que você acabou de aprender, hein? Ó, nós temos 5 frases aqui, na qual você, meu aluno, vai fazer a junção das duas frases utilizando as. Você procura quem é o adjetivo na sua frase e você usa as juntando elas. Combinado? Então, pausa esse vídeo, tenta fazer, depois volta aqui e corrige comigo, Teacher Kelly. Vamos lá. Number 1. I'm very tired. John is also tired. Então, I'm very tired. Eu estou muito cansado ou cansada. John is also tired. O John também, also, está cansado. Logo, eu quero falar o quê? Que eu estou tão cansada ou cansado quanto o John. E como que fica essa frase? I'm as tired as John. Eu estou tão cansada, cansado quanto o John. Lembrando que esse o, não tem que colocar esse o que a gente utiliza na língua portuguesa, tá? Não precisa falar as the John, não. As John. Combinado? Number 2. I finish work at 7 p.m. Tonya finishes work at 10 p.m. Eu termino de trabalhar, eu paro o trabalho, né? Paro de trabalhar às 7. Tonya para de trabalhar às 10. Eu posso dizer o quê? Que eu não trabalho tão tarde quanto a Tonya. E como seria essa frase? Aqui
O advérbio que você queria utilizar não está aqui, hein? Ele vai aparecer, ó. I don't finish work as late as Tonya. Eu não termino de trabalhar tão tarde quanto a Tônia. O que não é tão tarde? É o fato de eu terminar o trabalho. Logo, é um adverb, é um advérbio, ok? Late, a tarde. Pode ser tarde, atrasado, nesse sentido. Number 3. Dogs are cute and cats are too. Cachorros são fofinhos e os gatos também. Então, o que eu posso dizer? Que os cachorros são tão fofinhos quanto os gatos. E como eu vou dizer? Dogs are as cute as cats. Cachorros são tão fofos quanto gatos. Number 4. Lucy can swim fast, but Carlos can't. A Lucy pode nadar rápido, mas Carlos não pode. O que eu posso dizer então? Que o Carlos não pode nadar tão rápido quanto a Lucy. E como que eu vou dizer essa frase? Carlos can't swim as fast as Lucy. O Carlos, ele não pode nadar tão rapidamente, tão rápido quanto a Lucy. Novamente se trata de um adverb, porque o fato, o que é rápido aqui? É a forma com a qual a Lucy nada e o Carlos não consegue. Por isso que é um adverb. Number 5. Susie and Sam are both 7 years old. Susie e Sam são ambos 7 anos velhos, ou seja, tanto a Suzy e o Sam têm 7 anos. Lembra, quando a gente fala de idade, nós não dizemos que a pessoa tem a idade em inglês. Ela é a idade. Então, Suzy and Sam are both 7 years old. Como que eu vou falar então? A Suzy é tão velha, porque essa é a palavra que eles usam. Ela tá ali, ó, old, quanto o Sam. Ela é tão velha quanto o Sam, ou seja, eles são a mesma idade. Eles são os mesmos anos velhos, que é assim que a gente fala em inglês. Susie is as old as Sam. A Susie é tão velha quanto o Sam. Ok, guys, espero que tenham gostado do vídeo. E vocês sabem o que é tão bom quanto ter vocês aqui? É aquele like maravilhoso que vocês deixam aqui no final e mostram que assistiram a aula até o final. Então, deixa o like aqui, hein, para Teacher Kelly. Lembrem-se de seguir a Teacher Kelly lá no Instagram. Vários stories diários e posts falando sobre inglês todos os dias. Aguardo vocês semana que vem para mais um vídeo de inglês. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem várias atividades para você fazer e treinar o seu inglês comigo, Teacher Kelly. Vejo vocês semana que vem para mais um vídeo de inglês. See you! Bye bye!